Contém Saúde está de volta. Hoje estamos falando do autismo, né? Em alusão à data, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Estamos com a psiquiatra da infância e adolescência, doutora Cíntia Rodrigues Oliveira Liberty. E eu deixei uma pergunta no outro bloco, doutora, que é a seguinte: a criança nasce com autismo ou ela desenvolve no começo da vida? A pergunta é muito importante, porque muitas mães se culpam se elas fizeram algo ou deixaram de fazer algo com seus bebês e por isso eles têm o transtorno do espectro. Não. A criança nasce com alterações neurológicas que vão se apresentando à medida em que ela vai se desenvolvendo, né? Existem situações que podem acontecer e que vão acabar gerando problemas nesse sistema nervoso central e a criança vai apresentar comportamentos que a gente vê típicos no espectro autista. Por exemplo, se a criança sofreu Como é o comportamento traumatismo de uma criança com autismo? A criança com autismo ela é uma criança que ela não faz uma boa interação social, né? Então ela não tem uma boa troca. É uma criança que costuma... Pode ser confundido com timidez, não? Pode ser, principalmente... Às vezes o pai acha que a criança é tímida. Casos leves, né? E aí tem outros tímidos na família, mas é além da timidez, porque a criança ela não vai interagir nem em situações de interesse próprio, ela costuma estar ali no interesse dela, isolada, né? Não tem essa resposta com o que está em torno dela. A gente costuma ouvir dizer assim, porque o autista vive no mundinho dele, né? Mas isso é assunto para o nosso quadro Fatos e Boatos. Doutora Cíntia, fato ou boato que os autistas vivem no mundo próprio? É um fato, no sentido de que o autista ele tem uma percepção diferente do mundo, dos estímulos, dos sons, das sensações de tato, dos cheiros, né? Das relações. Então, ele não faz essa leitura que nós, que temos um desenvolvimento neurotípico, fazemos. Então, nesse sentido, sim, é um mundo diferente. É mais sensível, às vezes mais indiferente, às vezes mais reativo, isso de cada paciente. Os autistas são super inteligentes? É um boato. Existem pacientes que possuem uma afinidade, uma habilidade muito específica, né? E aí eles ficam muito inteligentes em determinada área, mas isso não é uma regra. Nem todo paciente do espectro autista vai ter uma habilidade ou uma facilidade muito grande em alguma área. Tem sim, tem pacientes muito inteligentes, mas não é a regra. Não é a regra. Não. Fato ou boato que os autistas não gostam de carinho? É um boato. Eles são seres como nós, mas eles precisam ser ensinados a fazer essa troca do carinho, a entender o carinho como cuidado, a entender o carinho como uma expressão de afeto, de segurança, né? Então, deixá-los de lado não é solução. Na verdade, nós precisamos trazê-los e ensiná-los, isso é feito através das terapias, a ter essa troca, o carinho, não só o carinho, né? Saber o lugar da raiva, o lugar da alegria, o lugar da tristeza, o lugar de expressar dor. Então, eles têm que receber carinho. Nesse gancho aí, fato ou boato, os autistas gostam de ficar sozinhos? Geralmente sim, porque como a troca social, a interação social é uma das questões chaves do transtorno do espectro autista, eles não têm essa necessidade de fazer essa interação. Então eles preferem ficar sozinhos, geralmente brincam à parte, mas isso também é trabalhado em terapia. Isso a gente vai trabalhar para habilitar o paciente, né? E eles vão descobrir prazer nisso, com certeza. Próxima pergunta. Os autistas não entendem o que está acontecendo ao redor deles? Boato, total boato, né? Tem consciência. Eles têm uma percepção, eles têm uma compreensão, mas a maneira deles se relacionarem e interagirem com isso é diferente. E às vezes a gente precisa ensiná-los que esse tom é um tom de uma pessoa brava, esse tom é um tom de uma pessoa triste, essa expressão facial, né? Então, eles estão aptos a aprender, a compreender. Dizer não entender dá a sensação que eu posso fazer qualquer coisa com eles que não vai mudar em nada para eles. Não, eles estão recebendo isso e talvez eles não consigam demonstrar ou expressar ou interagir da forma adequada. Então, e eu te pergunto, os autistas são crianças violentas que respondem com agressão? Não necessariamente.
Às vezes sim, os pacientes têm uma resposta mais disruptiva, mais abrupta, até mesmo pela inabilidade social. Mas eles não são indivíduos que são violentos no sentido de serem raivosos, de serem agressivos. É muito mais pela inabilidade de se colocar numa situação, né? É essa a razão, do que por ser uma criança má, uma criança ruim, né? Que é o que fica na mente das pessoas. Isso não é verdade. Eles podem aprender a se expressar de forma adequada, né? E não com violência. E esse foi o Fatos e Boatos sobre o autismo. Estamos falando do transtorno em virtude aí do dia 2 de abril ser considerado o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Para encerrar esse bloco, doutora, eu gostaria de perguntar o seguinte: existe uma fase da criança autista onde ela grita mais, esperneia mais? A gente vai ver muito grito, muito esperneio nessa fase aí dos 2, 3 anos. É uma fase já natural, né? A criança com desenvolvimento neurotípico, ela já faz isso. Algumas crianças veem bebezinhos muito quietos, e aí elas começam a ficar mais irritadas e expressar isso mais nessa fase. Mas isso também é tratado, isso também é manejado, né? Para que ela aprenda a se colocar sem gritar, sem incomodar. Isso tudo é possível de ser trabalhado, porque ele está expressando de uma maneira inadequada e ineficiente coisas que ele está vivenciando no seu mundo internamente, como eu também. Quando eu vivencio tristeza internamente, eu expresso com o meu rosto, com a minha fala, com a minha lágrima. E o paciente, às vezes no espectro, ele não consegue fazer essa expressão. E aí ele expressa com gritos ou se isolando, ficando apático, e a gente pode habilitá-lo a fazer isso. E o tratamento é uma das questões que a gente vai falar no próximo bloco. Continue conosco que nós já voltamos.